Bom dia, amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família nesta manhã e que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao coração de cada um de vocês. Quero convidar nesse momento você a fechar os teus olhos, curvarem as vossas cabeças. Nós vamos ter uma palavra de oração na presença do Senhor nesse momento. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai. Nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos e te suplicamos em nome de Jesus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, para que possamos nesta manhã prestar um culto qual seja aceitável diante da tua presença. Derrama da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia sobre cada casa, cada família que nos assiste. Nesta manhã, Pai, visita, Senhor, os enfermos, visita, Senhor, os que estão com os corações feridos. Derrama do teu bálsamo, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai. Fala conosco também através dos louvores que serão entoados nesta manhã. Fala, Senhor, segundo as nossas necessidades. É o que nós te suplicamos, desde já agradecidos, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento, queridos, louvarmos a Deus, que você possa louvar o Senhor na tua casa, aí onde você está, com muita alegria, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus. Eu não mais ocultei.
sangue de Jesus, eu fui lavado, porque a sua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei. Do meu Senhor e Rei. Queridos, eu quero convidá-los nesta manhã a abrirem a palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do versículo 8, e nós vamos ler também o versículo 1 e 2 do capítulo 2 de 1 João. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, grandioso e eterno Pai, diante da Tua palavra suplicamos agora, Pai, nos enche do Teu Santo Espírito, derrama sobre nós a Tua sabedoria e discernimento. Toma minha vida nas Tuas mãos, Senhor, que eu fale para a glória e louvor do Teu santo nome. Usa minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Toma o coração de cada um, ó Pai, dos nossos irmãos nesta manhã que nos assiste. Quebranta, Senhor, o coração de cada um deles, assim como o meu, diante da Tua palavra, para que possamos entendê-la, para que possamos gravar nas nossas mentes e corações, para que possamos nos arrepender e confessar os nossos pecados diante da Tua presença. É o que nós te suplicamos esta manhã, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar nesta manhã, eu li a partir do versículo 8, mas eu quero dar ênfase aqui no versículo 2, capítulo 2, versículo 1, na parte B, quando ele fala deste advogado, o qual está para com Deus, ao lado de Deus, sentado à destra de Deus, e ele é Jesus Cristo, o justo. Amados, primeiro nós precisamos entender a questão aqui que o apóstolo João está escrevendo. Precisamos entender que todos nós somos pecadores, porque ele diz assim no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Primeiro passo, nós precisamos entender que nós somos pecadores e que necessitamos então de Jesus Cristo. Amados, se nós somos pecadores, nós transgredimos a lei. Vamos trazer para o nosso âmbito então terreno, a nossa vida aqui na terra. Nós temos leis a serem cumpridas, e quando descumprimos esta lei, então nós somos indiciados por causa da nossa transgressão. E quando somos levados então diante dos tribunais competentes por causa dessa transgressão, é necessário ser nomeado para nós, para se você não tiver condições, mas se você tiver condições, um advogado da sua escolha, mas nenhum cidadão pode chegar diante de um tribunal para pleitear uma causa sem que esteja, ou seja,
tenha sido nomeado para ele um advogado. Então é nesse contexto que nós vamos iniciar a nossa meditação. Entendermos que nós somos pecadores, transgredimos a lei, então nós temos a necessidade de ter um advogado para poder trabalhar na nossa causa. Então, amados, no versículo 9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a impureza. Amados, por que então o apóstolo João está escrevendo isso antes de falar no 2 sobre a questão do advogado? Porque este advogado, a qual é Jesus Cristo, que está sentado à destra de Deus, que advoga as nossas causas, ou seja, nos auxilia, que anda do nosso lado para poder interceder ao Pai pelos nossos pecados, Ele é justo, porque a própria Bíblia diz que Jesus Cristo, o justo, com artigo indefinido, o único justo, que não há nenhum outro justo. Ele não é um justo, Ele é o justo, o único justo. E este advogado, sendo o único justo, ele não poderá então advogar uma causa de quem é injusto. Aí você entrou numa confusão, né? Você vai dizer, mas pastor, então como pode ele ser justo e ele só advoga a causa de alguém que é justo, se nós somos injustos? Então vamos lá para nós entendermos aqui essa questão. No versículo 10, novamente ele volta a repetir: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, pois a sua palavra não está em nós. Então nós somos pecadores. Se somos pecadores, nós somos injustos, certo? Mas quando nós olhamos aqui no versículo 2 do 2, ele diz o seguinte: ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que esta palavra significa então, propiciação? Jesus veio até nós, Ele nos comprou, Ele pagou um preço, esse preço é a sua morte, dada lá na cruz do Calvário, o seu sangue aspergido e o seu corpo sido triturado por amor de nós. Já falei uma vez como exemplo, é como se chegasse um navio negreiro na época dos escravos, e então alguém chegasse nesse navio, olhasse para o comandante daquele navio e dissesse assim: quanto você quer por todos esses homens, mulheres e crianças que está dentro do seu navio? E ele dissesse: eu quero X, e ele pagasse, e ele fosse e desse carta de libertação para todos aqueles escravos, sem eles nunca ter feito nada para esse alguém. Foi isso que Jesus fez por nós. Lá na cruz do Calvário, com a sua própria vida, Ele nos justificou através do seu sangue e da sua carne. Ele dando a sua vida por nós, Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Então, por este motivo, é que Jesus advoga a nossa causa. Porém, então, para que nós entendamos isso, nós precisamos voltar para o 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o primeiro passo que nós temos, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Nós somos pecadores. Pois só pode confessar e se arrepender quem reconhece que é pecador. E quando nós reconhecemos quem nós somos, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos incapazes de ser justificado pelas nossas próprias obras, quando entendemos que somos incapazes de chegar diante da presença de Deus pelos nossos próprios esforços, então nós entendemos quem nós somos. Quando nós entendemos quem nós somos, entendemos o que a palavra de Deus está nos dizendo, que todos nós somos pecadores. E se dissermos que não somos pecadores, Deus não está em nós, Ele não habita em nós.
Aí então você vai perguntar outra coisa, mas como pode Deus habitar em alguém que é pecador? Por amor. Ele decidiu fazer habitação em nós através do teu Santo Espírito, sendo nós pecadores. Porque Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Amados, quando nós entendemos isso, nós entendemos esse advogado, o justo, que está sentado à destra de Deus, que cuida de nós, que nos ama. Ele advoga a nossa causa quando nós confessamos os nossos pecados, porque quando nós confessamos o nosso pecado, Ele perdoa os nossos pecados, e quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos justifica através da sua propiciação, através do seu sangue aspergido lá na cruz do Calvário. Então, diante do Pai, Ele advoga a nossa causa, para que nós possamos entender. Eu vou fazer aqui uma alegorização, como se fosse mais ou menos uma historinha, que contam dizendo o seguinte: diz que o diabo vai a todo instante, ele sai daqui e vai correndo lá diante de Deus, e chega lá e vou usar a minha pessoa, tá? A minha vida. Chega diante de Deus e fala assim: olha, eu vim trazer para mostrar o que o Wilson fez hoje, durante todo o seu dia, com uma lista de pecados cometidos diante de Deus. Mas quando Deus vai olhar para essa lista, é como se essa lista estivesse em branco, e Ele mostra: não, mas não tem nada aqui. Então o diabo fica confuso: mas eu vi ele fazer tudo isso. Então o nosso advogado, que intercede por nós, que está sentado à destra de Deus, diz ao Pai: sim, não, ele realmente cometeu tudo isso, mas ele já confessou a mim, ele já se arrependeu, e eu já o purifiquei, eu já o justifiquei. É por isso que está tudo em branco. Todos os pecados dele já foi pago no meu sangue, aspergido lá na cruz, e no meu corpo, qual foi moído e fui dado por amor ao Wilson e para o amor por todos aqueles que creem no meu nome. Olha que advogado maravilhoso, amados. Quando Jesus é o meu e o seu advogado, não há causa perdida. Mas para que Ele possa advogar a nossa causa, precisamos entender o que João diz aqui no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e purificar de toda a injustiça. Amados, então o apóstolo João está dizendo o seguinte: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que vivamos uma vida de santidade, que vivamos uma vida de abstinência do pecado. Mas infelizmente nós tropeçamos. Não que a nossa vida, por causa deste motivo, amados, é para viver uma vida de iniquidade, ou seja, uma vida prazerosa no pecado. Não, não foi para isso que nós somos chamados, não foi por isso que Cristo morreu lá na cruz do Calvário, não foi por isso que não é para isso que Cristo advoga as nossas causas. Mas o que a palavra de Deus está ensinando, que nós, como filhos de Deus, como alcançados pela graça, como salvos em Cristo Jesus, como tendo o nosso nome escrito no livro da vida, ainda continuamos sendo pecadores. Ainda continuamos muitas vezes tropeçando dos nossos desejos e caindo. Mas a palavra de Deus nos conforta tão maravilhosamente dizendo isso: olha, não é para vocês pecarem, não é para vocês cometerem pecado nenhum, mas porém se esse acidente na vida de vocês acontecer, não desanime, corram até Jesus, confesse a eles o seu pecado, conte a Ele o que você fez, o que está de errado, arrependa-se na sua presença, pois Ele é o advogado, o justo, e Ele é fiel para isso, para perdoar o seu pecado e para purificar de toda a injustiça. Amados, olha como Deus cuida de nós, olha como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso.
Ele enviou o seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele enviou o seu Filho para ser a propiciação, a moeda de troca, para saciar a sua própria ira. Ele enviou o seu Filho sendo Deus. E além de tudo isso, não bastasse, após a ressurreição de Cristo, que subiu aos céus e está sentado à destra de Deus, Ele ainda permanece trabalhando por nós, sendo nós pecadores. Olha que imensa graça, que imensurável amor é esse de Cristo, que eu e você, sendo pecador, mesmo depois de sendo alcançado pela graça, pecamos, tropeçamos, caímos, nos inclinamos para os desejos da carne, ainda que não seja constantemente, porque os filhos de Deus não é para ter uma vida constante no pecado, mas o que a Bíblia ensina, que se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então nós pecamos. E Deus, dentro da sua soberania, da sua onisciência, diante da sua onipotência, de todos os conhecimentos, de todo o seu poder, sabendo que Ele viria, que Ele daria a sua vida, que Ele aspergeria o seu sangue, que saciaria a sua própria ira, mas Ele já sabia que nós não seríamos livres desta carne pecaminosa, que nós íamos continuar aqui nessa terra como peregrinos e forasteiros, que viveríamos lutando entre a carne e o espírito. Ele já sabia que nós íamos ter momentos de fraqueza, Ele já sabia que nós iríamos tropeçar, mais dia ou menos dia, isso vai acontecer com todos nós. E sabendo disso, Ele falou, não tem nenhuma questão quanto a isso, não há problema com isso. Eu irei e continuarei sendo advogado do meu povo, continuarei sendo advogado do meu rebanho, continuarei tirando os carrapichos das suas lãs, continuarei indo buscar as minhas ovelhas que estão perdidas no lamaçal do pecado, continuarei à porta esperando o filho pródigo voltar, continuarei sendo advogado e advogando a causa deste povo que é pecador, porque eu os justifiquei por amor. Olha que coisa maravilhosa, amados, o que Jesus tem feito por mim e por você. Olha o que Ele continua dia após dia, ainda que os nossos olhos não sejam capazes de enxergar, ainda que os nossos olhos não consigam contemplar o quão grandioso é o amor de Cristo todos os dias pela nossa vida. É que os nossos olhos não conseguem enxergar quando dobramos os nossos joelhos diante dos nossos aposentos e contamos a Ele os nossos pecados. Ele chega diante do Pai e diz o seguinte: olha, Pai, limpa tudo, porque Ele já confessou a mim. Pode tirar. E Ele apresenta lá então diante de Deus os nossos nomes lavados e remidos pelo teu sangue, a qual não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o bom pastor que dá as vidas pelas ovelhas. Ele é o pão que desceu do céu, que alimenta cada um de nós todos os nossos dias. Ele é a fonte de água viva que jorra e que nos leva para a eternidade. Este Jesus é o alfa e o ômega. Este Jesus é o advogado, o justo, que advoga a minha e a tua causa, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa maravilhosa é esse Jesus, amados. Então, amados, que nesta manhã você possa glorificar o nome de Jesus, que você possa engrandecer, porque Ele é o seu, Ele é o meu advogado, Ele é o advogado de todos aqueles que crêem em seu nome, Ele é o advogado de todos aqueles que foram alcançados pela graça, Ele é o advogado de todos aqueles que professam e vivem a fé através do teu santo nome.
E esse advogado justo, como é dado aqui, no primeiro versículo do capítulo 2, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Este é o advogado que nunca perdeu, nunca perderá nenhuma causa. Sabe por quê? Porque todos aqueles que o Pai lhe deu, nenhum se perderá. Então, amados, se você é cliente desse escritório de advocacia que se chama céu, a qual habita Cristo Jesus, na presença de Deus o Pai, e que enviou sobre nós o teu Santo Espírito, jamais teremos o nosso nome riscado do livro da vida. Por isso, meu querido, minha querida, nesta manhã, o que eu quero dizer a você é que você é um pecador. O que eu quero dizer a você nesta manhã, que eu sou um pecador e que nós somos pecadores. Mas que o nosso Cristo, o nosso advogado, o justo, o qual nunca pecou, o qual nunca da sua boca saiu nenhuma palavra torpe, o qual deu a sua vida por amor a nós, Ele é Deus, e Ele está sentado sobre o seu trono, e Ele é quem cuida de mim e de você, é quem advoga a mim e a sua causa. Eu não sei qual é a sua causa, eu não sei qual a situação que você vive, mas uma coisa eu sei, e uma coisa eu lhe posso garantir, que se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e para purificar a sua vida, se você assim o fizer, não somente a sua, mas a minha e de todo aquele que crê no teu santo nome. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso advogado, que está na presença de Deus, é Ele que está na presença do Pai, e o seu nome é Jesus, o Cristo, o justo. Por isso, amados, Ele é apropriação pelo meu e pelo seu pecado, e não somente pelos nossos, mas também por todos aqueles espalhados no mundo que creem em Jesus Cristo. Por isso, o teu pecado, o meu pecado, não é imperdoável. Todo pecado, confesso verdadeiramente diante desse advogado justo, ele é perdoado, porque Ele é fiel para perdoar e para nos purificar. Por isso, quero convidar você nesta manhã, não perca mais tempo, não sofra mais por causa dos vossos pecados. Lembra o que o salmista Davi disse? Enquanto escondi os meus pecados, os meus ossos doíam e se envelheciam dia após dia. Ele disse que ele era consumido por causa dos seus pecados. Mas quando ele confessou ao Senhor, o Senhor trouxe alívio, paz na vida de Davi. E assim Ele fará na minha e na tua vida, se nós confessarmos a Ele. Que nesta manhã você possa confessar os seus pecados a Jesus, possa contar a Ele a sua dor, possa se jogar aos pés de Jesus, chore, derrame as suas lágrimas, conte as suas dores, não tenha medo, porque Jesus não rejeita um coração quebrantado diante da tua presença. O mundo todo, amados, pode não entender o seu pecado, o mundo todo pode apontar o dedo e condenar você, mas Jesus não fará isso. Sabe por quê? Porque Jesus sempre está pronto para perdoar os pecados daqueles que confessam a Ele e se arrependem verdadeiramente. Não há pecado grande demais para o nosso Deus, amado. Não há pecado impossível para o nosso Deus. O que precisamos é confessar e se arrepender. Ele é fiel e justo para perdoar. Ele é o nosso advogado, que está sentado à destra de Deus para interceder por nós. Que você, nesta manhã, possa contar a Jesus. E que eu tenho a certeza que Ele ouvirá e que Ele responderá a sua súplica nesta manhã, se você crer no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês nesta manhã. Nós vamos estar falando à noite um pouco mais desse Jesus maravilhoso. Vocês que estão nos assistindo, tenho certeza que os irmãos estão lembrando
que no primeiro domingo de todo mês nós celebrávamos a ceia do Senhor. Mas por nós estarmos distantes fisicamente, nós então não estamos mais celebrando a ceia, porque a ceia é um momento de comunhão, de estarmos juntos. Mas à noite nós vamos estar falando sobre o sangue, sobre o corpo de Cristo que foi dado por nós lá na cruz do Calvário. Que você desde já possa relembrar isso, porque a ceia é um memorial para que nós possamos relembrar o ato maravilhoso que Cristo fez pela sua igreja. E eu já comecei de manhã falando deste advogado, o justo, que deu a vida por nós e que continua intercedendo por nós. E nós possamos adorar e exaltar a esse Jesus que fez isso por nós. Que você, aí na sua casa, durante todo este domingo, você possa louvar e engrandecer o nome do Senhor, relembrando o ato sacrificial que Cristo fez lá na cruz do Calvário, a qual trouxe paz e nos reconciliou novamente com Deus. Que se Cristo não fizesse isso, amados, nós seríamos destinados ao inferno. Mas pelo seu amor, nós somos tirados das trevas e Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Que Deus os abençoe, uma excelente manhã na presença de Deus e um resto de dia debaixo da graça e do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, até a noite, se assim Deus nos permitir. Vamos falar com Deus e após esta oração nós estaremos encerrando com um louvor. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno e grandioso Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelo teu infinito amor. Nós te agradecemos, ó Pai, por ter entregado, Senhor, a sua vida lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, por nós ainda continuarmos sendo pecadores e o Senhor ainda continuar, ó Pai, intercedendo por nós, continuar cuidando de nós, continuar, Senhor, perdoando os nossos pecados. Nós te bendizemos e te exaltamos, Pai, por esse motivo, Pai. Louvado seja o teu santo nome, ó Jesus. Que a cada dia, ó Pai, o Senhor possa despertar no nosso coração, despertar nos nossos corações, ó Pai, a todos os dias, louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. Não permita, Senhor, que nós esqueçamos, Senhor, do que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário, mas que, pelo contrário, que todos os dias, ao abrirmos os nossos olhos, possamos nos lembrar do ato maravilhoso, do ato maioral da história, o qual foi Deus dando a vida pelos pecadores, Pai. Por isso nós te louvamos e te bendizemos esta manhã. Nos despede agora debaixo da tua graça. Nos leva, Senhor, durante todo esse dia, ó Pai, debaixo da tua destra, e que logo mais à noite possamos novamente, ó Pai, estarmos juntos para prestarmos um culto de louvor e adoração ao teu santo nome. É o que nós te suplicamos, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a noite, se Deus nos permitir. Na presença
de mim.